Boa noite, Paraná. Nós continuamos falando desse crime brutal que choca o país, que chama a atenção da imprensa. O jogador de futebol assassinado, o órgão genital decepado. A polícia praticamente esclareceu o caso. O empresário e a esposa e a filha de apenas 18 anos já estão presos. O empresário de São José dos Pinhais confessou o crime. Disse que agiu sob forte emoção ao pegar o jogador na cama com a esposa. Aí ele levou a polícia ao local onde o crime aconteceu. Nós mostramos já no início aí da reportagem, o local é uma mata em São José dos Pinhais. Ali ele acabou por largar o corpo do jovem, o jovem de apenas 24 anos, ex-jogador do Curitiba, que na verdade agora a polícia está na busca das outras pessoas que teriam participado. Participado de que forma? Bom, diversas formas. Uma delas poderia ser a omissão, outras poderiam ser auxiliando para que ele jogasse o corpo. Nesse momento ali é o local onde a faca onde ele matou o jovem foi jogada. Eu quero chamar agora, porque o delegado responsável pela investigação, hoje à tarde, deu uma entrevista coletiva à imprensa, respondeu várias questões. Deixa eu ver o que diz o delegado. Foi desentendimento de final de festa, de bebedeira, dessas noites de baladas, né, que geralmente terminam com muita bebida, ou talvez uso de outras substâncias. Então foi um desentendimento ali, e um exagero por parte do autor. Por mais que tivesse pego a mulher naquelas condições, que também não sabemos disso, nós vemos isso aí como um exagero. Ele simplesmente foi um excesso. A resposta que ele deu à vítima foi um excesso da parte dele. Não haveria, totalmente desproporcional. Não haveria necessidade de ter exterminado com a vida do rapaz, e muito menos dessa forma insidiosa e cruel. Doutor, ele torturou o Daniel? Com certeza, porque ele apanhou dentro de casa e depois teve o pescoço cortado e teve o órgão decepado. Deixa eu fazer aqui o primeiro contato dessa noite com o Lúcio, porque é o seguinte, o empresário de São José dos Pinhais chama-se Edson Brites Júnior, a esposa dele chama-se Cris Brites e a filha Alana Brites, todos os três presos. Fico pensando aqui, Lúcio, se efetivamente a polícia trabalha com a linha de investigação de que a mulher teria sido estuprada ou teria havido uma tentativa de estupro, por que a polícia acabaria por prender a mulher que seria a vítima e a sua filha? E além do que, existem outras pessoas que estão sendo procuradas pela polícia, não, Lúcio? Boa noite. Exatamente, Paulo. Boa noite a você, boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Paraná. Por que toda a família, praticamente horas depois de comemorar os 18 anos da Alana, vai parar numa prisão, Paulo? Porque de acordo com as investigações, segundo a polícia, no momento em que o jogador, o Daniel, teria sido levado vivo no porta-malas do automóvel, ele teria também ido nesse porta-mala, o pai, o Edson e a esposa e a filha também teriam ido a esse local na colônia Mergulhão, na região metropolitana de Curitiba, uma área rural. Então eles estariam nesse local também. Então por conta disso, Paulo, a polícia achou por bem pedir a prisão dos três, do pai, que já assumiu essa bronca, diz ele que ele cometeu o crime, a esposa e a filha, para que todo mundo fique guardado, para que todas as interrogações, todas as perguntas sejam feitas a elas e para que eles consigam entender realmente o que teria acontecido. Como eu disse, o Edson, o pai, é o principal suspeito que já assumiu. Agora a polícia diz que deve ter mais pelo menos 3 pessoas envolvidas nesse crime. As mulheres não teriam participado. Então a gente vai acompanhar um trecho da fala do delegado que fala mais sobre essa possibilidade, Paulo. Vamos ver. Quantas pessoas participaram desse crime? Eu acredito que 4, faltando mais 3. O senhor já identificou? 4 que eu digo, na execução do rapaz lá no local, na colônia Mergulhão. O senhor já identificou? Já identificamos, nós estamos trabalhando agora com essas possibilidades. O senhor já pediu na justiça? Ainda não pedi. Prisão não? Ainda não pedi. Qual é o prazo que o senhor trabalha? Não, agora vamos continuar na investigação. Nesse momento, os escrivães estão trabalhando nesse sentido. Tá aí então, Paulo, o delegado deu uns detalhes, não quis abrir mais com relação a essas 3 supostas pessoas que estariam envolvidas. A nossa equipe fez uma reportagem para contar melhor os detalhes e os avanços desse caso que sucederam hoje. Vamos acompanhar. Já preso, o comerciante Edson Brites voltou à cena do crime, num carro da polícia, por uma busca macabra. É um homem de camisa manga longa escura que primeiro aponta onde parou o carro. Depois, na sequência, onde aconteceu o assassinato.
local em que o corpo do jogador foi encontrado. Só mais tarde é que o pênis decepado acabou encontrado pendurado num dos galhos de árvores. A faca usada foi procurada num rio, mas não foi encontrada de manhã. Por que tanto ódio? O advogado de defesa tentou justificar. Uma tentativa de estupro. Ele foi vítima de um ato criminoso perpetrado contra aquilo que ele mais ama, que é a mulher dele, a mãe dos filhos dele. Aqui na delegacia, o comerciante disse que ainda na festa, em casa, ouviu a esposa pedir socorro, que foi até o quarto do casal, tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Precisou então arrombar essa porta e quando finalmente entrou no quarto, viu a esposa com o jogador Daniel deitados na cama, vestidos. Mas isso bastou. A sessão de espancamento contra o jogador começou ali mesmo. A defesa divulgou fotos da porta do quarto com sinais de arrombamento. A festa na casa era a continuação de uma outra, que começou em Curitiba. A Lana, a filha do comerciante, fez festa para comemorar 18 anos numa boate no Batel. Daniel, o jogador, era um dos cerca de 100 convidados. Viajou de Sorocaba, no interior de São Paulo, para isso. A festa durou a noite toda e varou a madrugada. Só saíram às 7 da manhã do dia seguinte para ir até a casa do comerciante. Aqui a festa continuou para cerca de 10 pessoas. A mulher do comerciante, Cristina, foi a única que decidiu ir dormir. Depois do espancamento na casa do comerciante em São José dos Pinhais, Daniel foi levado até a zona rural da cidade ainda vivo. Mas no meio do caminho, o comerciante viu no celular do jogador essas fotos. Elas foram tiradas pelo próprio Daniel, na cama, com a mulher do comerciante desacordada. Tinham ainda mensagens mandadas para um amigo, onde ele relata a situação. Vou comer a mãe da aniversariante e o pai tá junto. O amigo até alerta. Maluco, vai fazer merda aí não. Cara chega e te enche de porrada. Foi a deixa pro assassinato. Ele agiu de uma forma totalmente desproporcional. Ele não deveria ter agido daquela forma, por mais que tivesse acontecido. Sequer se sabe se o estupro realmente aconteceu. Nós não acreditamos que tenha acontecido, porque a vítima tira a foto dele e a mulher dormindo ao fundo, a mulher totalmente desmaiada. Nós temos informação que a mulher chegou muito bêbada, ela foi dormir direto. Então, não sei se houve esse estupro. Ainda que houvesse, nós não podemos perder de foco aqui que houve uma morte, e uma morte de uma forma cruel. O comerciante, que até então tinha antecedente por receptação, assumiu o assassinato sozinho. Ainda assim, a justiça determinou a prisão da filha e da mulher dele, por participação. Outros 3 homens estão sendo procurados. Eles ajudaram no assassinato no meio da mata. Ô, Lúcio, eu estava lendo e vendo hoje nos blogs e uma rede nacional aí dizendo o seguinte, que eu vi uma testemunha e essa testemunha teria visto que dentro da casa uma das pessoas teriam dito assim, ó, mexeu com bandido, agora você vai perder a vida, você vai ver quanto caro vai custar. Não se sabe se a pessoa que matou antes era bandido ou não. De qualquer maneira, você veja aí que já tinha uma passagem policial por receptação. Quer dizer, não era flor que se cheira. E se o rapaz realmente tiver feito tudo que fez, provocado essa situação, o delegado, aliás, eu ouvi a íntegra também do depoimento do delegado no início da tarde, o delegado diz textualmente que o jogador, o ex-jogador, foi infantil ao postar essas mensagens através das redes sociais. Porque aquela história, Lúcio, a gente fala todos os dias, tem que tomar cuidado com essas mensagens que são postadas pelas redes sociais. Pois é, Paulo, agora cabe aos exames mais apurados atestarem se houve ou não esse estupro, porque o rapaz está ali no quarto com essa moça. Uma pergunta que o nosso repórter cinematográfico, Dionei Santos, fez, Paulo, que eu quero deixar para você também. Você está em uma festa, na casa de amigos ou colegas. Como é que a esposa do rapaz, o dono da casa, está dormindo e você tem acesso a este quarto? Como assim? Como que ele conseguiu chegar a este local? Não seria muita confiança? Isso é uma questão, viu, Paulo? Não estamos afirmando absolutamente nada aqui, mas é um pensamento que os nossos espectadores com certeza também estão se perguntando. Ele foi na festa, não conhecia ninguém? Como que ele acessou o quarto e a mulher estaria dormindo, supostamente bêbada? Como o delegado Amadeu Trevisan também comentou, Paulo, foi muito pontual, gostei, o delegado experiente, ele disse, gente, vamos descobrir se houve ou não esse abuso, mas o fato é que uma pessoa morreu aqui. O delegado quer entender. O que chama atenção também é por que o Edson está chamando para ele essa bronca sozinho, né, Paulo? Será que ele teria condições de ter feito tudo que foi feito com esse garoto? Arrancaram os dentes e outras coisas que eu não tenho nem coragem de replicar aqui no programa, viu, Paulo?